Doutor, e o Murilo Huff, hein? Pois é, você viu que ele entrou com pedido de guarda unilateral da criança. Inclusive, ele tá em briga judicial com a mãe da Marília Mendonça. Inclusive, uma cantora que eu amo de paixão. O dia que ela faleceu, eu fiquei de luto. Cara, esse assunto tá quente, hein, cara? A galera tá dando opinião sem saber o que falar, falando muita groselha. Então, decidimos gravar esse vídeo aqui pra esclarecer tudo. Hoje a gente vai abrir os principais mitos e verdades sobre a questão da guarda da criança, do filho Léo, e também como que você pode aplicar no seu dia a dia para desmistificar com quem vai ficar seu filho, que dia que o pai tem que visitar, para você ficar sempre um passo à frente do pai. E, inclusive, deixar bem claro aqui pra todo mundo, independente das críticas que a Ruth vem sofrendo por conta dos leilões que ela vem fazendo dos itens da Marília, né, querendo ali monetizar em cima do falecimento da própria filha, a gente vai ser imparcial aqui, tá? A gente não vai tomar lado, a gente vai literalmente falar o que tem que ser dito. Exatamente, a gente faz uma troca de ideia prática e principalmente para você, mãe, aplicar no seu dia a dia. Por quê? Porque a gente tá escutando a fofoca de um lado, que a Ruth tá gastando dinheiro, e do outro lado, que o pai tem bombas a ser estouradas. Ou seja, hoje a gente vai falar de maneira imparcial, sem estar do lado de ninguém. Para quê? Para você entender o que é a guarda e como você pode aplicar para seu filho. Inclusive, a gente vê que a maioria do público está tomando o lado do Murilo. Por exemplo, o comentário da Carolzinha fala que a última foto que a Ruth postou foi em dezembro de 2024 e depois que estourou essa bomba, ela vem postando fotos com muita frequência, tá sendo muito criticada por isso. A Tayla Fontes falando que quem é o pai do Léo é o Murilo e que ela não vê maldade nisso, dele querer a guarda do filho. E também tem um comentário do Bruno Ferrari, que o Murilo mencionou que não pediria a guarda se realmente não fosse algo sério. E isso deixou a gente com uma pulguinha atrás da orelha. O que será que aconteceu, hein, doutor? Sempre que envolve esse assunto guarda, vai ter essas polêmicas. Quais são elas? A avó vai querer tirar mais foto, a avó vai querer ficar mais perto, a avó vai fazer coisas que ela não faria. Por quê? Porque existe uma guerra agora judicial. Em alguns casos acontece isso. A mãe querer ficar mais próxima, a mãe ter comportamentos que ela não tinha, porque a gente tá dentro de uma guerra judicial. Mas por outro lado, são as mães que são aquelas mães que fazem ameaças. Por exemplo, você vai perder, você entrou com processo, agora você não vai ver mais a criança, você vai ter menos contato, eu vou subir o valor da pensão alimentícia. Então, sempre que envolve guarda e justiça, vão ter essas polêmicas e essas brigas. Porém, existem formas de se resolvê-las. Fica uma guerra fria, né, cara? Um do lado com as provas que tem, o outro do lado com as provas que tem. Mas quem vai decidir mesmo é a justiça, né? Exatamente. Quando a gente tá falando de um processo de guarda, como que eu vou definir a guarda? Se ela vai ficar com o Murilo ou se ela vai ficar com a avó? Primeiro a gente tem que entender que é um processo que ele é segredo de justiça. Então a gente não tem acesso às provas. E Daniel, dentro dessa guerra fria, a única pessoa que sai perdendo é a criança. Por quê? Precisa de um juiz, de um terceiro, falar quem vai exercer a guarda e principalmente colocar deveres e direito de cada um. Sendo que em uma conversa franca, uma conversa aberta, isso poderia ser resolvido. Mas vou passar para você agora uns truques para vocês identificarem quem vai exercer essa guarda da criança. Mas será que nesse processo o que vai prevalecer é o amor ou o interesse? Fica no vídeo que a gente vai falar sobre isso daqui a pouco. Eu sou o Dr. Felipe Caiafa, eu sou advogado especialista em direito de família, especialmente ajudar seu filho a viver no mesmo padrão de vida do pai. Recentemente, o Murilo ele entrou com um pedido de guarda unilateral do seu filho Léo, que está sendo exercido pela avó materna. E esse caso ele polemizou muito. Por quê? Porque quem deve exercer a guarda da criança? O pai ou a avó materna? E se o pai exercer a guarda da criança, será que vai atrapalhar na rotina da criança, no dia a dia dela? Ela vai conseguir estudar? Ela vai continuar estudando no mesmo colégio, frequentando aquele mesmo ciclo de amizade? Eu vou explicar para você agora o que pode ser feito. Cara, e inclusive o Murilo falou, né, que ele quer exercer plenamente a paternidade, que desde que o Léo nasceu ele não teve essa oportunidade, né? Quem fica com a criança desde o nascimento mesmo é a Ruth, porque tanto a Marília quanto o Léo tinham esses compromissos, né? E ele disse uma coisa que foi bem intrigante. Eu não pediria a guarda se não fosse necessário. Isso eu fiquei bem curioso mesmo. Isso é importante porque, assim, ó, pra gente pedir uma alteração de guarda, a gente precisa ter algum indício que faça com que eu tenha que mudar. Então, provavelmente, ele tá com alguma bala no gatilho ali. Porém, o Murilo, como você disse, ele não exercia a frequência de cuidar da criança no dia a dia que era exercido pela avó. Por que exercido pela avó? Muita gente não sabe, mas a Marília deixou em vida um testamento onde ela deixou a tutela do seu filho Léo com a avó materna
materna em caso do seu falecimento. E nesse caso, para um pai hoje, no caso o Murilo, ele retirar a guarda da avó, primeiro, ele vai precisar desses indícios, e segundo ponto, existe um período de convivência que ele precisa ter com essa criança, então não é tão simples como ele pensa. Você acha que nesse caso, alienação parental já seria suficiente para o Murilo ter a guarda do Léo, ou você acha que não? Além da alienação parental, que é um caso muito comum de mãe perder guarda, existem alguns outros indícios que podem fazer com que ela perca a guarda. Quais indícios? Se durante o dia a dia dela, a avó não está exercendo todos os cuidados necessários, se a avó não está prestando todos os cuidados que ela deve ter com educação, alimentação, saúde e lazer, se o Murilo conseguir comprovar que pode prejudicar a integridade física, além da alienação com esses outros fatos, ela pode perder a guarda da criança. Uma coisa que a Ruth também disse é que o Murilo nunca pagou 1 centavo de pensão. E o Murilo já se posicionou diferente. Ele falou que só com despesa fixa de psicólogo, escola e dentre outras coisas, e inclusive o próprio disse que é o mínimo como pai, ele tem ali uma despesa ali de 15 mil reais por mês. Assim, a gente acredita que o Murilo ganha em torno ali de 150 mil reais por show, baseado, estamos levando em consideração que o show dele aqui é 300 mil, e é metade com infraestrutura. Tá certo isso? 15 mil para 150 mil por show? Na sua visão, tá certo isso? Possivelmente esse valor ele foi ajustado em 15 mil, porque na época era a necessidade do Léo e a capacidade dele. Agora, por exemplo, se a avó tá falando que esse valor não está ajudando, não está conseguindo cobrir as despesas, o que a avó pode fazer? Ela pode pedir uma revisional de alimentos, mostrando para o juiz a mudança na necessidade do Léo. Então, o colégio que ele está estudando, qual está sendo o dia a dia dele, quais são os gastos que ele tem, onde o juiz ele poderá, com base na capacidade do Murilo, o valor dessa pensão. Só que ela também não pode fazer o que ela está fazendo, é falar que não paga, sendo que ele paga. E principalmente perto da criança. Por quê? Porque nesse caso pode ter aquele caso, lembra da alienação parental, que o Murilo falou que tem muitas provas? A gente não sabe quais são, mas isso pode ser uma delas. Mas eu acho que assim, a alienação parental seria prints, né, que ele teria. Só que ele falou que tem fotos. Então, cara, eu tô muito curioso para saber o que é, e eu queria muito que isso saísse um dia, sabe? Print não tem o mesmo peso que uma foto. Só para deixar claro sobre print e foto, ela não é capaz totalmente de comprovar uma alienação parental. A alienação parental, para a gente se comprovar na prática, a gente precisa da orientação de um profissional qualificado. Esse profissional qualificado é um psicólogo. Normalmente no fórum existe um psicólogo, onde é feito um estudo psicossocial com as partes no processo, onde o psicólogo vai conversar com o pai, no caso o Murilo, vai conversar com a avó e vai conversar com o filho, para ela identificar como está sendo a rotina da criança, como está sendo o convívio do pai, e no final desse laudo ele deixar algo conclusivo de quem hoje pode exercer melhores as condições da guarda da criança, quem hoje pode exercer as visitas, e até mesmo se a avó está prejudicando realmente na integridade física da criança. E também, doutor, aqui ó, eu vou até falar sobre os custos que ele tem fixo com o Léo. Escola, ele tem um custo fixo de R$ 2.600 mensal e ele pagou 1 ano adiantado. Plano de saúde, R$ 1.200 por mês. Psicólogo, R$ 2.800 por mês, e ele comprovou isso com uma nota fiscal, ou seja, ele mostrou a nota fiscal. Ele paga babá e enfermeira em torno de R$ 5.000 por mês. Um tratamento de diabetes que ele foi lá nos Estados Unidos atrás, ele paga ali em torno de R$ 4.000 por mês em média, porque depende do dólar. E as consultas médicas domiciliares que não tem como ele precificar. Isso é um total de R$ 15.000 por mês. Cara, é muita coisa. Agora, com relação ao dinheiro, aos valores, a gente precisa identificar o seguinte, porque você falou para mim que é um valor alto, mas alto vai depender da condição, vai depender do estilo de vida que aquele filho leva. Por exemplo, existem colégios em São Paulo ou no Brasil que são colégios que eles são mais altos que ele está pagando. Ou seja, cada criança, ela vai viver de acordo com o estilo de vida do pai. Eu acredito que a Marília Mendonça, ela tinha um bom estilo de vida. E o Murilo, até por fazer vários shows, também tem um bom estilo de vida. E para chegar no valor de pensão justo, o que precisa fazer? Relatar todas as despesas que a criança tem e verificar os gastos da criança para chegar no valor ideal de pensão alimentícia, para não pagar nem mais, nem menos. A pergunta que todo mundo quer saber: o Murilo pode tirar a guarda da avó? Mas antes de comentar, deixa seu like aqui e eu quero saber sua opinião aqui nos comentários. Quem que você acha que está certo? O Murilo Ruff ou a Ruth? A notícia boa é que sempre pode ter a modificação de guarda. Mas para isso acontecer, dentro desse processo, o Murilo ele vai ter que comprovar que a avó está prejudicando a integridade física da criança, que a avó não está exercendo os cuidados necessários para a criança e principalmente demonstrar
que ele consegue, primeiro, adaptar a rotina do Léo e segundo, através dessa adaptação, ele começar uma rotina de convívio diário, conquistar a confiança da criança novamente, criar novos hábitos com a criança novamente e principalmente a criança ter essa transição do lar materno para o paterno. Lembrando que isso não é fácil na prática. Por quê? Porque antes disso tudo acontecer, precisa daquele laudo do psicólogo para identificar quem pode ou não exercer melhores condições na vida da criança. A Marília deixou, né, em testamento que a guarda era da Ruth. Porém, a herança da Marília, ela é 100% do Léo. Então aqui para finalizar o vídeo, se o Murilo ganhar a guarda do Léo, quem que vai administrar essa herança? E a notícia boa é que é quem está exercendo a guarda da criança. O responsável pela guarda, ele é responsável por gerir o patrimônio, ele é responsável por tomada de decisões e ele é responsável pelos cuidados. Se eventualmente o Murilo ganhar a guarda, ele vai ser responsável por administrar o patrimônio do seu filho Léo. Lembrando que é para administrar o patrimônio dele com gasto com ele e não com o pai. Talvez seja nesse ponto que o ego começa a bater. Quando fala de interesse, do financeiro, as pessoas elas tendem a ficar muito irritadas, né, cara? E talvez seja esse o grande problema da questão, né? Porque pelo que eu entendi, o Murilo tá junto do Léo praticamente quase todo dia, né? E a Ruth também tá junto do Léo praticamente quase todo dia. Mas tem alguma coisa no meio deles que tá causando essa briga. E você sabe qual que é a notícia? Não só nesse caso, mas na maioria dos casos que envolve guarda, a gente vê que é uma falta de comunicação. Uma falta de comunicação e também a questão do ego. Por quê? Quando a gente tá falando de guarda, a gente pressupõe que são pais separados. E pais separados, existem os dois tipos de pais. Existe aquele primeiro pai, que são os pais que tem boa comunicação, ou seja, que a mãe facilita para o pai buscar a criança, onde o pai também ele faz aquele esforço maior para estar presente. E existe aquele segundo tipo de pais, que são os pais que são brigados. Nesses pais que são brigados, infelizmente, nós precisamos de um juiz para intermediar uma comunicação. Comunicação onde o juiz vai estabelecer quem vai ficar com a guarda e, paralelamente, ele vai estabelecer dia e horário de visitas com o genitor que está exercendo somente seu direito de visitas. E para fechar essa polêmica, mãe e pai, sempre entenda, seu filho dentro dessa guerra de braço é sempre que sai perdendo. Por quê? Não é o melhor interesse do pai, não é o melhor interesse da mãe que vai decidir a guarda, é o melhor interesse do seu filho. Então sempre antes de brigar ou às vezes discutir com o pai, sempre lembre-se que o mais prejudicado nessa história vai ser ele. E se vocês não conversarem, não se alinharem, infelizmente quem vai sofrer é a criança.